estamos aqui, vamos concluir o livro de Eclesiastes, hein? Passou voando, então vamos aproveitar bem esses últimos 4 capítulos, que são os capítulos 9, 10, 11 e 12, ok? Para quem está acompanhando desde o princípio, já percebeu que é um livro meio amargo, eu diria. É um pouco desestimulante, assim. Se a gente se colocar no lugar do autor, a gente vê que ele tá, né, não, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, nada é novo debaixo do sol e aquela coisa toda, né? E não vai ser diferente agora no final do livro. Vou tratar primeiro dos capítulos 9 e 10, que a gente poderia chamar ele, dar um título para esses 2 capítulos, que seria Debaixo do sol não adianta esquentar a cabeça. Tô pegando essa ideia do Saião, nos comentários bíblicos que ele faz, porque é exatamente isso que o autor faz, as conclusões que ele chega nos capítulos 9 e 10. Que ele avalia a vida, ele avalia o comportamento humano em vários âmbitos, ele na condição de rei, né? Ele consegue observar vários âmbitos do povo naquela época, né? E ele avalia o comportamento dos ricos, dos pobres, dos governantes, dos importantes, dos não importantes e tudo mais. E nisso ele chegou à conclusão de que não vale a pena esquentar a cabeça se a gente está fazendo uma avaliação com olhos humanos. Porque com os nossos olhos, no parâmetro da humanidade, a gente nunca vai conseguir apreender uma situação completamente da forma como ela é. E isso faz a gente questionar o porquê das coisas acontecerem. Então, você que está aí com a sua Bíblia, pega lá comigo, Eclesiastes 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Se a gente lê isso aqui correndo, a gente pode até ficar com a impressão assim, nossa, a Bíblia está dizendo que a vida acontece por acaso, então o que define as coisas é o acaso. Não é isso. Acontece que nós, réis mortais, a gente não consegue, a gente pode estar em comunhão com Deus super, mas a gente nunca vai conseguir ter a visão de Deus sobre a situação, a gente nunca vai conseguir entender completamente por que fulano estudou tanto para um concurso e não passou, por que fulano se esforçou tanto para poder construir uma família nos caminhos de Deus, nos caminhos corretos, e mesmo assim o filho desviou. Tudo isso a gente não consegue entender. Porque nós não estamos olhando com os olhos de Deus, né? Então não adianta a gente esquentar a cabeça, a gente ficar se perguntando por que o tempo inteiro, que isso pode ser que faça mal pra gente. Ficar se perguntando, se questionando, se atribuindo culpa. A gente percebe que o forte nem sempre vai vencer. O que treinou mais nem sempre vai vencer. O rico nem sempre vai ser aquele que tem as melhores condições. Então o que vale é a sabedoria. E olha lá, porque tem um versículo que ele comenta que mesmo se for um pobre, que tenha muita sabedoria, só pelo fato dele ser pobre, ele é desvalorizado. Então, mais uma incoerência da humanidade que ele fica em angústia tentando compreender. E aí, o que a gente pode tirar de conclusão desses 2 capítulos? Ah, não, minha vida é por acaso. Eu vou viver o acaso, porque não adianta eu me esforçar, porque pode ser que aconteça coisas boas pra mim, pode ser que não, porque o mesmo que acontece comigo pode acontecer pros injustos. Não é isso. A gente tem que tirar do seguinte: todos nós temos a nossa vida, todos nós temos as nossas condições e todos nós temos uma limitação, que é a morte. Todos nós vamos chegar até a morte. E o que a gente pode fazer? Enquanto nós estamos aqui em vida, desfrutar de tudo que a gente tem, desfrutar da nossa vida, trabalhar com todo o nosso fervor, porque nós vamos viver da recompensa daquilo que é o nosso trabalho, né? E essa é a mensagem dos capítulos 9 e 10. E os capítulos 11 e 12 vão tratar um pouco mais sobre o fim da vida, né? Nos capítulos 9 e 10 ele falou, não, nós temos uma limitação que é a morte. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a morte agora. Ele não fala sobre a vida depois da morte. Ele considera que existe uma vida após a morte, mas ele não entra em detalhes sobre isso. Ele está falando sobre a vida aqui na Terra, que nós vamos nos deparar com a morte, né? E não tem jeito da gente fugir. E antes da morte ainda vem a velhice, né? Então os capítulos 11 e 12 ele vai direcionar de conselhos para os jovens, principalmente para os jovens, para eles conseguirem chegar à velhice, à morte, né? De forma mais responsável. O teólogo Saião intitula esses 2 capítulos de Vivendo com Juízo antes do Juízo, porque o juízo de Deus vai chegar sobre as nossas vidas, né? E tudo que a gente fez vai ser colocado à prova. Então pega lá versículo 8, 9 e 10 do capítulo 11. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade.
Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Sempre os jovens, né? Sempre os jovens são assim, os jovens são inconsequentes, os jovens. Mas o que acontece? A gente não pode negar que nós, jovens, a gente não tem tanta experiência como uma pessoa já mais experiente, né? Mas, ao contrário das pessoas experientes, a gente tem muito mais energia do que elas. Então, pensa, uma pessoa inexperiente com toda a energia de enfrentar situações novas, sem ter experiência, sem saber como se comportar, então o resultado provavelmente não vai ser legal. A gente vai bater a cabeça onde não deve, a gente vai ter atitudes audaciosas que a gente não devia, e as consequências disso a gente vai colher ao longo da nossa vida. No capítulo 12, versículos de 3 a 5. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, tá, gente, os dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Quer dizer, tá narrando aqui como é que vai ser a velhice, né? E na velhice, a gente vai avaliar a nossa vida, é normal. A gente sempre olha para trás o que a gente já viveu. E lá no capítulo 11, versículo 8, ele fala para o jovem alegrar, viver a vida dele, mas não esquecer dos dias de trevas, se preparar para os dias de trevas, os dias difíceis, e tudo isso com responsabilidade, tá? Porque a gente vai se enfrentar a velhice, enfrentar a morte e prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que a gente fez. Ah, muito amargo esse livro, né? Nossa, todo mundo vai morrer, não adianta a gente pensar sobre a vida, porque até agora foi isso que a gente viu. Mas alguma conclusão a gente tem que chegar. E a conclusão não só do capítulo 12, mas de todo o livro de Eclesiastes está nos 2 últimos versículos. Ele vai falar o seguinte: de tudo que se tem ouvido, quer dizer, de tudo que a gente já discutiu aqui, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A olhos humanos a gente nunca vai entender todas as situações, todos os porquês, todas as injustiças. A gente tem que estar em comunhão com Deus, porque é assim que a gente vai ficar mais tranquilo diante, pelo menos, das nossas atitudes. Nós não vamos compreender as coisas. Às vezes, ao longo da nossa vida, Deus nos revela algumas coisas que Ele permitiu que acontecesse a nós, mas tem coisas que vão ficar encobertas. Mas no dia do juízo, Deus vai trazer tudo à tona, a gente vai entender, e até lá o que a gente tem que fazer? Confiar em Deus, temer a Ele e ler a palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui. Beleza? E aí, já leu a Bíblia hoje?